Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à 14ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupem. Esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nossos canais de comunicação. Aliás, eu convido a todos a acompanhar nossa programação de lives e edições anteriores em nosso site, inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas poderão visualizar os comentários no chat, aqui ao lado, e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A, aqui pelo Zoom. Também estaremos coletando algumas questões lá pelo Facebook. Ao final, ou então durante da palestra, caso assim desejem, teremos espaço para responder algumas perguntas e aí vamos batendo o nosso bate-papo, né? Quando a gente tem para falar de saúde suplementar. Então, o nosso encontro de hoje será voltado para discutir o impacto da Covid-19 na saúde suplementar. Esta live contará com a participação de Goldete Priskunik, consultora sênior para assuntos de gestão, né? Consultora sênior para assuntos de gestão, regulação e auditoria em saúde suplementar. Para moderar esta mesa, professor Lindeberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos vocês que nos assistem agora. Tivemos um contratempo aqui com o doutor Reinaldo. Ele, infelizmente, não vai participar hoje, mas a gente já estendeu o convite para as próximas lives, ele poder participar. Ele teve um problema pessoal e, infelizmente, não vai poder estar conosco hoje. Mas estamos com a doutora Goldete, uma grande entusiasta do setor de saúde suplementar. É uma pessoa bastante experiente e, para mim, Goldete, ter você hoje aqui comigo é um grande prazer, uma grande honra, porque eu sei da sua luta e da sua, digamos assim, do seu legado nesse setor, que você trabalha há tantos anos e fala com tanta paixão. Por isso que você está hoje aqui. Seria a mesma forma do doutor Reinaldo, mas tenho certeza que substituirá-lo muito bem, porque eu acho que nós temos vários elementos muito em comum entre vocês dois, né? Ambos do mesmo setor, e são parceiros de muitos anos, né? Eu quero aqui lembrá-los a todos vocês, fazer a minha singela homenagem ao nosso grande amigo, né? Que foi uma pessoa assim querida de todos nós, que nos deixou, né, durante esse ano. Não foi por conta da Covid, mas doutor Manuel Santos. Que Deus te acompanhe, né? Temos uma saudade enorme de você, e onde quer que você esteja, a gente está aqui, né, sempre lembrando daquela pessoa, Goldete, entusiasta e espetacular. Então, deixo aqui a minha homenagem e dizer que é uma grande honra ter você aqui, Goldete, para poder discutir um tema tão importante como esse, que é exatamente o impacto da Covid no setor de saúde suplementar. E eu queria iniciar, dizer que esse instituto, você conhece bem, é uma parceira nossa dos principal evento que a gente realiza todos os anos, que é o Fórum de Assistência Farmacêutica, e que você tem contribuído de uma forma muito peculiar de nos ensinar a questão do acesso a medicamentos na área do setor de saúde suplementar. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer. Muito obrigado por ter aceito o convite. Não vai ser o primeiro, né? Vai ser esse de muitos. E tenho certeza que a gente vai ter um papo aqui super descontraído, porque você já é uma pessoa assim extremamente descontraída e que nos traz muita alegria. Muito obrigado. No primeiro momento da nossa live, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história, né? Porque sempre tem pessoas que não lhe conhecem, e é importante a gente poder, e eu faço
não, geralmente eu não apresento, eu deixo a pessoa se apresentar e falar da melhor forma que lhe convier. Muito obrigado e eu tenho muita honra de recebê-la hoje aqui. Com a palavra. Lindenberg, querido, quem agradece sou eu, o convite. Reinaldo realmente teve um problema, eu espero conseguir responder tudo que você vai nos perguntar, mesmo com a ausência dele. Você falou de Manuel Carlos, que é o padrinho do acesso, né? O pessoal fala que eu sou a madrinha, ele era o nosso padrinho, que me faz uma falta terrível, porque ele era, além de tudo, um amigo pessoal. Mas é o que eu falo, vida que segue e nós temos que seguir com tudo que precisava e tudo que precisamos fazer. E eu sempre falo, ele não morreu de Covid, que é uma coisa que todo mundo ficava falando, e a frase que eu uso muito é: o coração dele falhou quando não devia. E ele realmente deixou um legado enorme e umas saudades terríveis que eu não vou nem falar muito para não ficar muito emocionado, porque cada vez que eu lembro dele eu me emociono muito. Eu sou médica de formação, eu tenho 39 anos de formatura e 29 anos de saúde suplementar. Eu começo a trabalhar com saúde suplementar numa autarquia, lá na Prefeitura Municipal de Guarulhos, que é uma cidade aqui do lado de São Paulo, onde está o aeroporto, em 1991, então tem bastante tempo, né? Os alunos às vezes falam, tem uns que falam: professor, eu não tinha nem nascido. E nesses alunos a gente tem vontade de torcer o pescoço, mas vamos em frente, né? Então, eu comecei trabalhando numa autarquia como auditora de bancada, conta, fechamento de conta, uma série de coisas, auditoria concorrente. Segui nessa vida, né? Quer dizer, uma experiência de auditoria de muitos anos, de gestão muitos anos também, e aí esse percurso todo que eu faço, ele está entremeado entre autarquia, medicina de grupo, autogestão e seguradora. E eu fui diretora clínica de hospital também. Então, eu só não trabalhei em Unimed. Unimed, eu conheço o sistema, mas eu nunca trabalhei numa Unimed. Eu tenho uma visão 360 do sistema boa, eu considero que é uma visão muito tranquila, eu consigo enxergar o sistema e eu saio do mundo corporativo como superintendente médica de uma seguradora. Eu era head, eu cuidava de toda a área do saúde, como responsável técnica por tudo. E aí eu vivi uma outra situação, que é a situação da gestão. É muito interessante que quando você é auditor, você tem uma visão da auditoria, que é uma visão muito boa, e ao mesmo tempo te dá muita visão de gestão do sistema. Agora, quando você é dona da caneta, né, eu sempre falo, de quem é a caneta? Quando você é dona da caneta e tem que tomar uma série de decisões, você aprende que a vida não é tão cor-de-rosa assim, vamos dizer, nesse sentido. Então, o meu percurso é um percurso muito sólido, e hoje eu também sou docente, eu sou docente convidada do GV Saúde, aqui de São Paulo, e dou aula justamente no curso de auditoria de sistemas de saúde e gestão. Então, além de toda uma vivência acadêmica, além de toda uma vivência de operação, hoje eu faço consultoria. Aí eu brinco, Lindenberg, que agora está até mais fácil, porque eu só dou pitaco. Você dá pitaco. Aí a empresa, né? Estou brincando, é o que você falou, tu mais descontraído. Lógico que com a visão que eu tenho, eu consigo ajudar as empresas em suas estratégias. E eu trabalho muito hoje com a indústria farmacêutica, justamente no setor de acesso, nas estratégias da melhoria do acesso da nossa população a medicamentos. Como é que nós podemos tratar desse assunto em que o nosso usuário, né, no caso da saúde suplementar, os nossos beneficiários, tenham acesso a medicamentos que podem ajudar a resolver uma série de problemas deles, e como é que nós vamos fazer isso de uma forma sustentável, que eu acho que é o mais importante.
Partindo para a parte... Oh, perdão. Não, muito bem. Assim, eu acho que você foi convidada aqui por conta, primeiro, de toda a experiência que você tem, a visão panorâmica, né? Isso. Em 360 graus do setor de saúde suplementar. Eu queria começar a nossa live, Goldete, perguntando uma pergunta que sempre faço em todas elas, e eu gostaria de saber qual foi o impacto dessa pandemia no setor de saúde suplementar. E aproveitando a pergunta e dizer assim, você acha que o setor de saúde suplementar vai encolher após a pandemia? Porque muita gente perdeu o emprego, eu já ouvi, né, alguns comentários sobre isso, e que esse setor vai encolher, porque hoje ele representa uma proporção bastante importante de brasileiros. E, aproveitando a pergunta, eu queria que você dividisse a resposta em duas análises, né? A primeira é o impacto setorizado, numa operadora, num plano, e explicasse um pouquinho para a nossa audiência. Tem muita gente que conhece bem esse setor, mas tem muita gente que é meio confuso para quem é da área pública, porque existem vários segmentos. Então, eu queria que você me falasse desse impacto, o que vai acontecer, não só do ponto de vista de financiamento, de sobrevivência, sustentabilidade, mas também do impacto sanitário. Esse setor foi impactado como o setor público, a gente vê aquelas cenas dos jornais da mesma forma ou não? E, se você puder complementar a resposta em cima dos segmentos, das divisões dentro desse setor. Então, que nem eu brinco, Lindenberg, vamos fatiar o elefante, né? Vamos cortar o elefante em vários pedacinhos. Para quem não conhece muito saúde suplementar, o importante é saber que existem vários modelos de negócio. Então, o impacto da Covid numa Unimed, que é uma cooperativa, ou numa seguradora, ou numa medicina de grupo, ou numa autogestão, de uma certa maneira, é diferente. Você tem impactos diferentes por conta de um modelo de gestão. É claro que ninguém esperava a Covid, apesar de que a gente já tinha algumas notícias de que estava vindo o vírus, mas você não sabia exatamente como é que iam ser os comportamentos. O mais interessante é que, diferente de qualquer epidemia que acabou virando uma pandemia, ela chega na classe mais abastada. Ela não chega como normalmente as epidemias, ao longo da história, quando a gente lê, para quem gosta de história, a gente vê que as epidemias elas começam normalmente na classe menos favorecida da população. E dessa vez não. A pandemia veio de avião e veio provavelmente da Itália, né? Quer dizer, que é o primeiro. Eu estou falando de São Paulo, que foi onde as coisas começaram. Então, o primeiro caso internou no Einstein, que é uma coisa diferente. Então, de repente, você teve um dos primeiros casos internados no Einstein, começaram a validação dos exames através do Adolfo Lutz, aqui de São Paulo, para depois você ter homologação dos diversos laboratórios com o diagnóstico. Então, já começa de uma forma diferente, em que você não tem uma pressão sobre o sistema público. Você começa a ter uma pressão sobre o sistema privado. É muito diferente isso. De uma certa maneira, isso proporcionou ao sistema público, e aí eu tenho que falar da cidade que eu vivo, que é onde eu acompanhei mais, uma possibilidade de planejamento dos atendimentos. Por quê? Uma coisa que foi dita pelo ministro Mandetta e que nós vimos e que eu concordo plenamente, é que o problema desta doença é muito mais estressar o sistema de saúde. É você não ter a pessoa assistida. Esse é a grande dificuldade que nós não queríamos viver. E que nós estamos vivendo em alguns lugares desse país, o que nos deixa muito triste. Porque você saber que a pessoa pode ter a doença e acabar morrendo desassistido é um problema muito mais sério. Então, você tem uma pandemia que chega na classe abastada, então ela chega na saúde suplementar. Ela não chega na saúde pública.
Os hospitais começam a entender que eles vão começar a receber pacientes de Covid. Os hospitais com grandes estruturas aqui em São Paulo, o que eles fazem? Eles quase que dividem o hospital em 2 pedaços, que eu costumo brincar, eu falo, pedaço do covidário e o pedaço sem o covidário. Porque você tinha que separar UTI, unidade de internação, staff. Então, em vários hospitais, o staff que cuidava do paciente não Covid, ele não cuida de paciente Covid. E o staff que cuida do paciente Covid não cuida do paciente não Covid. Então, nós também tivemos uma adequação do sistema no sentido de treinamento de equipes e no sentido de você ter essa divisão de staff. Então, houve uma sobrecarga nas estruturas hospitalares da saúde suplementar no início da pandemia extremamente importante. A ponto de, como nós ainda não conhecíamos como funciona a transmissão da doença, nós tivemos adoecimento de muitos enfermeiros. Em hospitais particulares, não é, adoeceu no sistema, não. Enfermeiros de hospitais particulares que estavam na linha de frente foram contaminados por Covid porque nós não conhecíamos todas as formas de transmissão e nem a necessidade tão drástica da utilização de EPI. Então, é interessante você perceber isso. No primeiro momento, a própria população para de procurar o pronto-socorro. Ela não vai, não, eu não vou. E é dito muito na mídia, vá se você tiver problema, vá se você tiver problema. Se você não tiver problema, vamos esperar um pouco para você ter a sua demanda atendida. O que acabou acontecendo? Um esvaziamento de pronto-socorro. Tivemos hospitais que os pronto-socorros ficaram esvaziados. E aí eles passam a ter um problema de financiamento também. Se você pegar uma publicação que saiu no mês retrasado, em maio, quando você já tem uma análise dos sinistros recebidos da saúde suplementar, sinistro é a despesa, né, o que foi feito de despesa, até abril, as operadoras, elas não tiveram demanda do Covid. Você começa a perceber que as operadoras estão sendo demandadas a partir de maio, em termos de financiamento. Porque antes, o que aconteceu nesse meio tempo também, Lindenberg? A baixa utilização das estruturas. Então, o beneficiário, né? Nós da saúde suplementar chamamos o nosso paciente de beneficiário. Né? O beneficiário não busca o pronto-socorro, ele não busca atendimento, ele não busca médico, ele não busca nada. Por quê? Porque ele tem medo da contaminação. E aí você não tem gasto. Inicialmente você não tem tanto gasto. Mas você começa a perceber que você vai ter uma demanda represada. E essa demanda represada, em algum momento, você tem que fazer frente a ela. Então, veja, tudo já começou de uma maneira diferente. O que nós temos hoje aí, tentando uniformizar, dentro, não só separando o modelo de negócio, mas falando do negócio saúde suplementar como um todo. Ficou muito claro que várias empresas tiveram que parar o seu atendimento. Simplesmente as fábricas fecharam. E aí não tem produção, e aí não tem venda. E aí você tem uma série de coisas que não acontecem, inclusive venda para o mercado, não há consumo. Se não há consumo, não há receita. E se não há receita, como é que eu pago o plano de saúde dos funcionários? Então, nós já começamos a ter, em algum momento, inadimplência e renegociação. Então, empresas que estão buscando uma renegociação do que eles têm que pagar em termos de plano de saúde dos seus funcionários, porque eles tiveram que parar. Empresas que não podiam parar por conta de forno, né, por conta de estruturas de maquinário, que era impossível parar, diminuíram basicamente a 1/3 ou menos. Então, tudo mudou. Tudo mudou.
E o que eu acho que fica mais interessante da gente perceber, Lindenberg, talvez as pessoas não se dessem conta do quanto a gente fala muito em player, né? Eu gosto do pessoal que fala muito em inglês, os players do mercado, os stakeholders do mercado. Quer dizer, os atores desse mercado todo, a gente está casadinho, a gente talvez não se desse tanto conta do quanto nós somos dependentes uns dos outros, o quanto os hospitais dependem das operadoras de plano de saúde, o quanto os médicos dependem dos hospitais e das operadoras, porque nós temos uma baixa procura de consultório. Os consultórios médicos, principalmente de clínicos, esvaziaram. Colegas meus, né, da minha faixa etária, com consultórios cheios, né, porque já estão numa outra fase da vida, atende só particular. Eles não estão atendendo, Lindenberg. Olha que coisa! Quem podia imaginar que nessa altura do campeonato, você tem lá seus 35 anos de consultório, o seu consultório não está atendendo hoje? Por quê? Por conta da Covid. Porque as pessoas têm medo de sair à rua. Porque as pessoas não querem buscar atendimento que não seja efetivamente necessário. E aí a economia circular, que é uma coisa que os jovens falam muito hoje, né, da economia circular, fica muito clara. Se eu não tenho demanda, eu não tenho a economia girando, eu não tenho os hospitais internando, eu não tenho os médicos operando, muitas cirurgias não foram feitas, e você não tem essa roda da economia. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela prontamente respondeu, acho que uma das respostas mais eficientes e eficazes da agência foi a modificação do rol para que nós fizéssemos o RT-PCR, quer dizer, que você pudesse fazer o diagnóstico da COVID, que foi a primeira alteração do rol, a RN 453, e a RN 259, para quem não conhece, chama-se Garantia de Atendimento. A ANS, nessa RN, ela coloca em quanto tempo você precisa garantir para o usuário o atendimento. Então, por exemplo, alto custo, você tem 21 dias para garantir atendimento. O que a ANS fez? Ela dobrou. Por quê? Porque as operadoras, estava todo mundo tão focado em Covid, que era mais difícil você conseguir a liberação, ou você ter tratativas para outras coisas que não fossem Covid. Então, agora isso já voltou à normalidade, mas a RN 259 foi alterada, dobrando o tempo da garantia de atendimento, o que ajudou a todo mundo parar para pensar. Na realidade, Lindenberg, eu acho que o choque foi tão grande, e todo dia era um comitê de crise, todo dia você participa de um comitê de crise, todo dia, e muitas vezes os comitês de crise eram de manhã e à noite. Então, agora você começa a ver um pouquinho de uma estabilidade da situação aqui em São Paulo com relação à saúde suplementar, já com volta de cirurgias eletivas. Já estou vendo, eu faço gestão de uma apólice, eu já estou vendo que começam a ter a volta das cirurgias eletivas, e eu acredito que se não houver a segunda onda, vamos ver como é que vai ser aqui no estado de São Paulo, talvez a gente consiga retomar atendimento. Muito bem, uma verdadeira aula de gestão. Olha, Gaudete, me diga uma coisa assim que é uma das expectativas que a gente tem, principalmente a classe média, né? Você acha o impacto você falou muito bem do impacto, né? Casou o impacto sanitário com o impacto econômico. E olhando um pouquinho para o impacto econômico da Covid nos planos de saúde, né? Nesse segmento, você acha que vai ter insolvência de plano? Como é que vai se dar isso? Você acha que o governo vai entrar ajudando ou esse setor vai encolher, porque é um setor privado? Qual é a sua previsão para pós-Covid, assim, do ponto de vista econômico?
Bom, eu costumo brincar que essa é uma pergunta de mais de $1 milhão, né? Porque se a gente conseguisse prever tudo. De qualquer forma, o que nós temos hoje? Nós já temos uma concentração de mercado que está sendo promovida pela INS, mas não é que a INS promove, é uma consolidação de setor. Hoje nós temos 700, eu levantei um número essa semana, 749 operadoras entre medicina de grupo, entre autogestão, cooperativa e seguradoras. O que vai, não é que o que vai, o que já está acontecendo. Você já teve, nos últimos números que a agência soltou, que está lá na sala de situação que foi atualizado, já passamos a 46.900.000 vidas. Então, há 5 anos atrás, nós tínhamos 50, eu vou dar sempre número redondinho, mais fácil. Nós tínhamos 50 milhões de vidas. Nós estávamos com 47 milhões de vidas há praticamente 3 anos, e esse número não muda. Você faz o levantamento, ele está flat, ele é uma linha, não tem alteração. Os últimos números da agência já mostram 46.900. Vai diminuir? Vai, Lindenberg. Por quê? Muitas empresas talvez não tenham mais condição de manter o plano de saúde dos funcionários. Muitas vão tentar fazer downgrade. O que é o downgrade? Eu saio de um plano mais top e vou para um plano mais popular, vamos falar assim, usando uma linguagem, um plano mais popular. Mas empresas que já fizeram downgrade, já foram para plano mais popular, de plano popular ela não tem mais para onde ir. Então, ela talvez não consiga mais arcar. Tem uma coisa que as pessoas estão preocupadas, e eu particularmente tenho pesquisado muito, que é o coletivo por adesão. O que é o coletivo por adesão? O coletivo por adesão são as pessoas jurídicas autônomas que estão ligados a uma classe profissional e que têm o plano de saúde pela classe profissional. Então, eu, como médica, tenho um plano de saúde pela Associação Paulista de Medicina, pago X por mês. Se eu, como autônoma, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo ter trabalho, talvez eu não consiga pagar meu plano de saúde. Percebe? Então, essa é uma população que as pessoas estão começando a olhar e ficar preocupada. E aí eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, bom, se eu não consigo manter meu plano, eu consigo pagar consulta, porque agora, com a telemedicina, ou o povo chama de telemedicina, que é um gancho que vale a pena a gente discutir, talvez eu consiga atendimento médico e na hora de internar, se precisar, eu recorro ao SUS. Então, veja, se eu tiver uma diminuição muito grande da saúde suplementar, você vai ter pressão sobre o nosso sistema público, que tem subfinanciamento. A discussão da semana passada que você fez com a professora Ana Maria Malik e com o Leandro foi muito profícua, porque também fica muito claro que a gente tem subfinanciamento, sim, mas nós também temos que ver problemas de gestão, não tenha dúvida disso, mas existe o subfinanciamento. E se existe, como é que nós vamos fazer frente a todo o atendimento das pessoas que tiverem que sair de plano de saúde? E aí começa a entender por que você tem empresas investindo na verticalização do seu serviço. Ela é uma medicina de grupo, com hospital próprio, com ambulatórios próprios, com atendimento próprio, porque é uma forma de você ter um controle muito maior sobre a sua despesa. Então, são planos que provavelmente terão mais condições de permanecer no mercado. Muito bem. Olha, estamos conversando aqui com a doutora Goldete. Ela é uma especialista na área de gestão, regulação e auditoria de saúde suplementar. Estamos discutindo qual é o impacto da Covid no sistema de saúde suplementar. Odete, você falou uma coisa muito importante, que há uma confusão conceitual, né? Eu sempre aproveito esses momentos para muita gente confunde atenção à saúde
como atenção médica, né? Ou assistência à saúde como assistência médica. Evidentemente que a assistência médica ela é muito importante, você é médica, sabe, mas hoje, principalmente no campo privado, existe uma coisa chamada valor em saúde, né? E os americanos vêm desenvolvendo modelos de atenção à saúde muito parecido com o que o SUS já oferece, pelo menos em tese, em alguns lugares com experiências muito exitosas, que é uma atenção básica fortalecida, sobretudo focando no atendimento de equipe, né? Eu dou um exemplo de anticoagulação, que é um tipo de monitoramento de um doente que muitas vezes precisa de um ajuste de dose, e o doente não necessita voltar ao médico somente para fazer uma mudança na prescrição para ajustar a dose desse doente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem vários trabalhos publicados na área farmacêutica, especialmente de farmácia clínica, atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico, que termo você queira utilizar, mas a assistência direta ao doente, assistência, no nosso caso aqui, é cuidado farmacêutico, onde o médico ele atende 1.000 pacientes e ele delega uma boa parte desses pacientes para que esse ajuste na anticoagulação, através de um protocolo bem definido e sobre o guarda-chuva da instituição, farmacêuticos clínicos possam desenvolver esse serviço sem que necessariamente tenha que ocupar um médico simplesmente por um ajuste de dose, né? Considerando isso e pegando o gancho do que você falou aí, telesaúde e telemedicina é a mesma coisa? E qual é o papel da equipe de saúde, evidentemente, nesses novos modelos que podem vir a aparecer para reduzir custo e melhorar a eficácia e a eficiência no setor de saúde suplementar? Você pegou o meu ponto que eu mais tenho defendido. Só para as pessoas saberem, eu tenho 31 anos de funcionalismo público, Lindenberg. Então, assim, eu comecei... A gente do... Eu gosto de uma terminologia dos americanos. Eu servi durante 31 anos como médica do Estado. Eu sou período pré-SUS, só para você ter uma ideia. Então, eu vi o nascimento do SUS e acompanhei, fui diretora de serviço, uma série de coisas. Só para você entender que essa visão da parte pública do nosso sistema é o que a saúde suplementar já devia estar fazendo há muito tempo. Talvez, tem muita gente jovem, mas não vão lembrar. Em 1900, batatinha e nada, o dono da Intermédica, ele já fazia, quando não tinha nada disso, ele já fazia projeto canguru nas maternidades, porque sabe projeto canguru, né? Das maternidades, da criança ficar no colo da mãe, aquecendo, né? Para poder os prematuros crescerem. Então, assim, ideias que já eram da nossa esfera pública já estavam sendo feitas em hospital da rede Intermédica, lá em 1900 e nada, pelo Barbante, porque eu lembro de uma palestra dele que ele falava assim: as melhores ideias estão no SUS, por que nós não vamos fazer? Olha que legal, isso em 1900 e nada. Trazendo tudo que você está falando, fica muito claro para mim, que sou uma defensora das equipes multidisciplinares, e não é de hoje, eu não estou pegando carona em nada, porque eu estou vendo amigos meus que estão aqui, eles sabem que eu falo isso há muito tempo. Eu preciso do médico para muito pouco, mas eu preciso muito do enfermeiro. E você trouxe a figura do farmacêutico clínico. Eu lembro, no teu congresso em Salvador, que eu assisti uma palestra, se a minha memória estiver boa, eles eram das Alagoas, e os farmacêuticos faziam um trabalho sensacional com pé diabético. Estou lembrando certo, né? Alagoas. Eu tenho até o telefone, eu fiquei de ver melhor esse trabalho. Então, veja,
Primeiro, todo mundo fala hoje da telemedicina, então vamos dar um passeio para trás. A telemedicina, que é uma palavra que eu particularmente não gosto, eu compartilho da visão do professor Schau, da Faculdade de Medicina aqui da USP, que é o chefe do serviço, de que nós temos que falar de telesaúde, porque você não tem só médico fazendo saúde, né? Eu acho que o grande erro de todo mundo, da população inclusive, é achar que médico resolve o problema sozinho, não resolve. Na telesaúde você tem a possibilidade do atendimento do médico, mas você também tem a possibilidade do atendimento do enfermeiro fazendo monitoramento, do enfermeiro falando com o paciente, quer dizer, fazendo a consulta de enfermagem, que é... Pena que a Helena não está Não estou vendo a Helena na plateia, porque é completamente diferente. A consulta de enfermagem, ela tem uma outra visão, diferente da visão do médico. Então, se eu quero... A gente está todo mundo falando, temos que conter custo. Eu não sei se nós temos que conter custo. E aí, entrando no que você está falando de valor em saúde, nós temos que melhorar o que nós já fazemos. E nós não fazemos bem. Nós tratamos doença, nós não ajudamos o paciente a ficar são. A gente não ajuda o paciente a tomar o remédio na hora certa, por exemplo. Né? Eu cansei de ver, olha a importância do farmacêutico clínico, porque você, às vezes, tem um médico, ele faz uma prescrição e o farmacêutico clínico vê que aquela prescrição vai ter efeito adverso se você colocar duas substâncias juntas ao mesmo tempo. Coisa que a gente aprendia em medicina em 1900 e batatinha e nada, quando eu fiz faculdade, mas que agora as pessoas parece que esqueceram, que você não mistura certas substâncias. Então, Lindeberg, se eu não conseguir enxergar que neste Brasil continental, enorme, com tantas diferenças, eu não entender que o atendimento à saúde ele é feito por uma equipe multidisciplinar, não vai ter financiamento que chegue. Então, eu posso até falar que está subfinanciado, que o teto do gasto não devia existir, eu posso ter qualquer tipo de discurso, mas se eu não melhorar, o atendimento também não resolve. Uma coisa que o professor Schau fala é que você tem a telemedicina, o telesaúde síncrono e assíncrono. O síncrono é o que nós estamos fazendo. Nós estamos ao vivo, estamos nós dois conversando com a nossa plateia ouvindo. Mas no caso, vamos supor que fosse uma teleconsulta. Nós estamos ao vivo e eu começo, como você está, o que você tem, e nós podemos conversar. Mas você tem uma forma de atendimento que eu não preciso falar com o usuário naquela hora e que eu poderia estar usando mais. Só que para isso, e aí como médica, eu me permito falar, nós precisamos que o Conselho Federal de Medicina entenda, e vou usar a palavra telemedicina por ser uma coisa do Conselho Federal, que a telemedicina veio para ficar. Nós não podemos mais retroceder. Não tem como retroceder. Ela se mostra extremamente eficaz no acompanhamento dos pacientes. E como você trouxe o caso de anticoagulação, ela é muito eficaz nesse tipo de atendimento. Eu não preciso do médico para algumas coisas. E com isso, eu faço o quê? Eu tenho uma capilaridade muito maior do cuidado. O cuidado é mais capilar, porque eu posso ter um médico de orientação, mas eu posso ter uma equipe de execução. Mas para isso, você tem que mudar cultura, você tem que mudar visão política e você vai ter que mudar também, talvez não, com certeza, a definição do que é ato médico. Porque nós temos um problema com relação ao ato médico, com relação quase que a uma demanda, quase que uma reserva de mercado. Vão me matar, mas não é que eu estou falando, eu não sou contra, eu não sou a favor, eu acho que a gente tem que começar a trazer esse tipo de discussão, até onde eu posso ir com todos. E eu não posso pensar isso, Lindenberg, se você me permite, com cabeça de capital. Eu não posso pensar isso morando em São Paulo, no Sudeste. Me perdoe. Eu que viajei
eu falo que eu já estou até com abstinência de aeroporto, né? Eu que já viajei esse país tanto e agora a gente está em casa, fechadinha, não dá para você pensar este Brasil com cabeça de São Paulo, gente. Não dá. Eu tenho que pensar com cabeça dos outros estados. Como está o funcionamento dos outros estados? Então, equipe multidisciplinar é fundamental. Farmacovigilância é fundamental. Relato de efeito adverso é fundamental. Isso quem faz é o farmacêutico, né? Mas tem que chegar nele. Veja só, estamos discutindo aqui questões que são muito importantes, né? E de visão, né? Eu divido a visão com você, não tenho nenhuma, como farmacêutico, nenhum problema de falar isso. Não queremos ser médicos, mas também não queremos dar uma contribuição e assim olhar para o doente. Tem algumas perguntas aqui interessantes. Tem uma aqui que eu vou responder. Não, então, antes de você responder, eu quero contextualizar, né? O nosso papo aqui não está, em primeiro lugar, tirando o papel do médico no seu papel primordial, que é o diagnóstico. Em hipótese alguma. É essa a resposta, é isso mesmo. Então, o diagnóstico do médico é soberano e é sagrado. Ele sagrado. Para isso. Mas o que a gente está dizendo é o pós-diagnóstico, né? Saúde é uma questão muito complexa, não pode se resumir aos reducionismos que geralmente a gente quer colocar para a saúde, né? Então, a gente vê vários programas de sucesso. Por quê? Porque a equipe, e eu gosto de um termo que a indústria farmacêutica usa, que é tradicional dentro do campo da indústria, o time. O time joga para marcar gol, né? Então, o time de saúde, né, ou a equipe de saúde, ela tem um objetivo claro, que é atender o paciente nas suas dimensões biopsicossocial. E uma coisa muito importante que eu sempre dou aula para os meus alunos e digo, atenção à saúde é um conjunto de assistências. Assistência médica, assistência de enfermagem, assistência nutricional, assistência psicossocial, né? Então, esse conjunto de assistências, elas têm que se complementar e dar o melhor ao doente, e, evidentemente, dentro de um modelo de saúde que não seja hospitalocêntrico nem médico-cêntrico, né? Porque, imagine, não é nada contra o profissional, né? Sabemos que temos um modelo ainda, não só na medicina, mas na farmácia, em todos, corporativista, né? Não quero polemizar aqui, mas vou dar um exemplo, Claudete, que eu dei várias vezes nessa live aqui. A Bahia, se o Brasil é continental, a Bahia representa a França brasileira no tamanho, né? Então, imagine você, um estado que tem dimensão de um país, onde eu tenho, para 15 milhões de habitantes, 15 especialistas, 40 especialistas, 60 especialistas. Se você dividir para fazer a conta redonda, né, 100% por 15 milhões, você vai ter uma proporção desse especialista para atendimento da população muito distante e ele não vai conseguir atender. Então, este modelo, ele é ineficiente e ele gera inequidade. E é este modelo que precisa mudar. E aí, voltando ao ponto da telesaúde, né, particularmente na assistência médica, você acha que isso é digamos assim, uma questão que vem para ficar? O corporativismo do Conselho Federal de Medicina, né, não sei se é do Conselho, mas acredita-se, né, vai permanecer. Porque abriram, porque a crise sanitária era tão violenta que ou abria ou muita gente ia morrer. Você acha, eu nem falo do ato médico, eu acho que toda a regulação ela existe, mas ela não pode ser engessada para 30 anos. Ela tem que se adaptar aos novos tempos. Então, respondendo ao colega aí, você pode até complementar
Não, ele já respondeu aqui. Veja, enquanto eu não enxergar que, eu vou usar a palavra paciente, tá? Que o paciente é o nosso propósito, que o bem-estar da saúde dele é o nosso propósito, não importa onde você esteja, vai ficar difícil, porque eu vou falar que só eu consigo fazer e não é verdade, né? Eu não sou sozinha. Eu tenho muita admiração pela enfermagem, muita. Sabe por quê? Porque eu jamais seria enfermeira. Por que eu não seria enfermeira? Porque eu não tenho a capacidade de cuidar. Eu sei tratar um paciente. O meu espírito é assim. Eu vou lá, examino e trato. Cuidar, fazer um curativo, sabe? Medicar, que é um dos atributos do enfermeiro, eu não consigo fazer, não está em mim. Então é importante que cada um também conheça as suas próprias limitações. Com relação ao CFM, possibilitando até de ser xingada por todos, para mim o CFM tem que tirar os antigos e trazer a juventude. Por quê? Porque, Lindenberg, não tem volta. A sociedade brasileira, nós que somos nós, não podemos deixar retroceder. Parar hoje, vou usar a telemedicina, quer dizer, esse atendimento remoto que o médico pode fazer, mas de uma forma ética, com criptografia de ponta a ponta, com prontuário clínico, com possibilidade de emissão de receita com QR Code ou sem QR Code, mas com assinatura eletrônica, né? Digital, quer dizer, validada, com solicitação de exames validados, e hoje nós podemos até chegar em receitas controladas via digital. Então, sabe, o que talvez os meus colegas não entendam, e eu já ouvi isso, é que telemedicina é atendimento de WhatsApp, é atendimento pelo Zoom, não é, eu preciso de uma plataforma. É uma forma, inclusive, de eu começar a ter muito mais dado dos meus pacientes. De você ter esse tipo de posição. Então, se você pensar a telemedicina com as plataformas de atendimento, com criptografia, com tudo certo, como il faut, né? O francês fala, aproveitando a sua França, como deve ser, não tem como retroceder com a telemedicina e não devemos deixar retroceder. Porque é um ganho, a sociedade teve um ganho muito grande. Você pode... O que é mais a inequidade, né? Você trouxe uma coisa da inequidade. O que é mais... o que traz mais inequidade? Eu esperar 2 anos para ter uma consulta com o oftalmologista, ou eu conseguir, através da telemedicina, fazer um fundo de olho do paciente, porque já tem dispositivo para fazer fundo de olho de paciente. O que é mais iníquo? O que traz mais iniquidade? Então, nós também temos que pensar, e pensando como Brasil continental, que eu posso trazer o especialista em lugares que o especialista não vai. Na tua Bahia, que eu sei, porque eu converso muito com um médico dermatologista do teu estado, vocês têm dificuldade no atendimento de hanseníase. Por quê? Porque não tem médico que atenda. E hanseníase são os programas federais que nós temos de controle da doença, que precisa de medicação, que precisa pegar medicação no componente especializado. Então, assim, se eu não posso trazer um médico para atendimento de hanseníase no interior da Bahia, pessoalmente, mas eu posso levar ele por telemedicina, por que não fazer isso? Eu acho que, para mim, essa democratização é que vai fazer com que a nossa população consiga entender que o atendimento à saúde não é só olhar na cara do médico, sentar na frente dele e o que você tem? Não, não é isso. Isso é muito mais do que tudo isso. Né? Muito bem, Goldete. Bem, nós... Vão me chamar daqui a pouco vão me chamar de louca, mas desculpa, são 31 anos de serviço público, eu não tirei isso das minhas veias, não tem jeito. Veja só, o tempo, você estava preocupada com o tempo, passou tão rápido que a gente... Nossa,
Nós nem falamos da quimioterapia oral, que eu estou preocupada, meu Deus! Agora no final. Isso Tá na aqui minha é cabeça. o gostinho que quero mais. Para finalizar, eu vou fazer exatamente essa pergunta, né? Aqui é um instituto, eu sempre falo, um instituto que qualifica o acesso a medicamentos no Brasil. A gente vem trabalhando principalmente com demandas educacionais, né, em todos os segmentos. E antes de você vai olhando as perguntinhas aqui, que a gente vai finalizar nossa live respondendo as perguntas, mas eu quero fazer uma específica com relação ao impacto da Covid e linkando com os medicamentos que foram aprovados a lei agora recentemente, né, os medicamentos orais para uma doença que será a primeira causa de morte nas maiores capitais brasileiras, mais do que doença cardiovascular, que é o câncer, né? A incorporação dos medicamentos orais para o tratamento do câncer no rol da ANS, através daquele projeto de lei que foi recentemente aprovado. Isto vai ser uma tendência? Você acha que a agência vai seguir o caminho em outras doenças ou isso não acontecerá? A pergunta é polêmica, mas e que oportunidades a gente pode tirar desta incorporação? Bom, se nós vamos falar da PL 6330, que já foi aprovada no Senado, que é a incorporação da quimioterapia oral, para não me estender muito, nós temos sempre que nos preocupar com os estudos de evidência, né, de você também não fazer uma incorporação acrítica, que na saúde suplementar sempre foi uma coisa que eu falo os auditores, né? A gente sempre falou que quando era quimioterapia infusional, era uma inclusão acrítica, porque no momento em que era infusional, você tinha a obrigação de fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente gostaria muito que a quimioterapia oral provavelmente deve ser aprovada no Senado, mas que não fosse uma incorporação acrítica, tá? Já começa por aí. Tem um detalhe da lei que me preocupou muito, que é a dispensação em 48 horas a partir da receita. Então, o pessoal acha que quimioterapia oral é Novalgina, você dá o remédio, esquece do paciente. Então, já começa para mim com alguns problemas que eu acho que vale uma discussão, não hoje, mas uma discussão num próximo momento, que é a gente falar na dispensação da quimioterapia oral e na farmacovigilância, de novo. E efeito adverso, porque tem muito paciente ainda que só porque toma comprimido, ele acha que não é quimioterapia, ele não caiu o cabelo, ele não entende que ele não pode deixar de fazer outros tratamentos, que ele tem uma série de coisas que ele tem que continuar fazendo, e ele não relaciona efeito adverso com o medicamento que ele toma. Então, nós vamos ter que ter financiamento para tudo isso, não esquecendo que saúde suplementar, quem paga somos nós. Então, não vem dizer que o dinheiro é da operadora, que o dinheiro não é da operadora, o dinheiro sai do bolso do contribuinte, né, do caso do coletivo por adesão, ou das empresas que pagam o plano de saúde dos seus funcionários. E pensar, se isso efetivamente passar, primeiro, não dá para dispensar em 48 horas a partir do momento da prescrição. Eu já conversei com muitos deliveries, né, que hoje fazem o delivery, dependendo de onde vai nesse Brasil continental, não consegue. Então, uma coisa precisa ser pensada, e eu fico muito preocupada, desde os tempos que eu estava na operadora, com os problemas de efeito adverso, e fazer a farmacovigilância e fazer a gestão dos casos. Porque eu também não posso dar o medicamento e deixar ele solto no sistema. Se eu deixo ele solto no sistema, aí vem um gasto desnecessário, o paciente custa mais para nós. Olha, depois conversar sobre isso. Eu vou pedir para você escolher uma das perguntas aqui e responder para a gente finalizar nossa live. E quero dizer a você que nos assiste agora que estamos conversando, finalizando nossa live de hoje com a doutora Guldete. Ela é uma pessoa
uma profissional médica e que trabalha há muitos anos na saúde suplementar, na área de gestão, auditoria, e muito importante tê-la aqui conosco. Quero dizer a você também que nos assiste agora que teremos uma live exclusiva sobre a incorporação do tratamento oral no rol da ANS através desse projeto de lei, né? Não é projeto de lei, é uma lei já, e que a gente vai discutir especificamente, não só com a doutora Goldete, mas com outros especialistas da área, onde a gente vai ter uma discussão aprofundada. Não será uma live, mas será um webinário específico para tratar esse tema da saúde suplementar. Então, Goldete, escolha a sua pergunta. Vocês que estão fazendo as perguntas, certamente a doutora Goldete vai respondê-las, né, de casa, depois tomando um vinho, né, e a gente agradece a pergunta de cada um de vocês, mas, infelizmente, pelo tempo, ela não vai poder responder todas. Então, por favor, Goldete, escolha sua última pergunta. Eu li aqui de um colega, mas eu vou voltar no problema da educação do paciente. Bom. Educar, eu não gosto da palavra educação, eu gosto muito mais de orientação. Os nossos beneficiários e a nossa população, Lindenberg, e aí eu quero falar com o Brasil, né? Nós temos mais de 200 milhões. Nós temos que entender que saneamento básico e moradia é saúde, para começar. Não adianta eu querer ter posto de saúde na esquina da minha casa se eu continuar pisando no esgoto. E por aí afora. Então, isto é um problema muito maior que nós temos que pensar enquanto país. Com relação à equipe multidisciplinar, o médico tem o papel fundamental de, eu não vou usar a palavra validar, porque não é a posição do médico, mas o médico também tem que mostrar para esta população que o atendimento feito pelo enfermeiro, que o atendimento feito pelo farmacêutico não é menor que o atendimento dele. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente ainda vê muitos colegas achando que o tratamento mais importante é o tratamento que ele faz. E não é verdade. Hoje se fala muito em saúde mental, né? Nesse problema que nós estamos tendo. Hoje é fundamental os psicólogos para poder ouvir a demanda dos pacientes. Então, eu acho, sabe, eu acho que a gente comunica muito mal em saúde. Eu acho que é um defeito da saúde pública e é um defeito da saúde suplementar. Uma vez eu discuti com o presidente da agência por conta disso. Nós comunicamos muito mal. A gente deixa a grande mídia comunicar a saúde e ela comunica mal, ela comunica com viés ruim. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar e trazer bons conselhos, ou boas ideias, ou ideias inovadoras que não são tão inovadoras para a nossa população. Excelente, Goldete. Eu sabia que nossa live está sendo elogiada aqui várias bocas, várias cabeças. Eu quero lhe agradecer. Eu quero citar duas pessoas aqui, se eu for, digamos assim, justo, mas em nome dela agradecer a presença de todos vocês. O médico que lhe perguntou ali, doutor Antônio Carlos Santos Júnior, eu acho que eu conheço, mas não tenho certeza. Agradecer as perguntas que ele fez em nome dele, muito todos boas. E agradecer a doutor Hélio Tanaka, figura impoluta, que não foge à luta. Jamais! E o prestígio, né, que nos dá aqui nos assistindo nessa live. Agradecer a você. Ele está falando, sou eu mesmo, professora. Antônio Carlos falando, sou eu mesmo, professor. Então, é isso aí. Muito obrigado pela participação. Este médico é um médico geriatra, um excelente médico, e teve a oportunidade de participar de um programa da assistência farmacêutica na época que eu fui diretor da Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia. Que delícia. Na implantação de um programa para pacientes que tinham osteoporose. Teve um trabalho fantástico. Muito obrigado, doutor, pela lembrança e pela presença aqui. Pessoal, chegamos ao fim. Teremos mais na próxima sexta-feira. E terminamos a live de hoje convidando a nossa jornalista especialista
em comunicação para dar os nossos cumprimentos a vocês e a nossa boa noite. Muito obrigado, doutora Gaudete. Foi excelente sua participação e certamente teremos outras oportunidades aqui para debater agora os medicamentos oncológicos orais. Por favor. Agradeço muito, muito obrigada para a audiência. Beijo a todos. Bom, pessoal, hoje deu pano para manga, viu? Nós tivemos uma interação fantástica com diversas perguntas. Eu agradeço a você que perguntou e que contribuiu para esse debate. Chegamos ao fim de mais uma live NAF com sucesso. Foram mais de 1.400 pessoas alcançadas, né? Somando o Zoom e o Facebook. Agradeço a participação de todos e, claro, a doutora Gaudete pela participação brilhante. Professor, obrigada por mediar, né? Essa conversa, essa entrevista, praticamente uma cariação com a professora Gaudete sobre tudo isso que nós estamos passando agora. E essa live continuará disponível no Facebook e estará disponível também em nosso canal do YouTube. Também estamos presentes, pessoal, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Spotify. Acesse naf.org.br para conhecer nossas iniciativas e ver edições anteriores de nossas lives. Veja também nossos eventos científicos e saiba como participar. O Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia, que é nacional, e ainda os regionais, o Capixaba e o Maranhense. Também os convido a publicar e a divulgar seus trabalhos em nosso Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia, uma revista científica aberta para compartilhamento de pesquisas e experiências. Acompanhe nossos canais de comunicação para saber novidades e outras ações promovidas pelo INAF. Obrigada a todos e boa noite.